O tema é juízo investigativo. Quantos aqui já estudaram sobre esse tema? Levanta a mão. Bem pouco, né? A maioria ainda não estudou sobre isso. Juízo investigativo. Você já parou para prestar atenção que você está sempre sendo observado? Você já teve a sensação que você estava em algum lugar que não tinha ninguém visível, mas você falou assim, parece que tem alguém me olhando? Já passou por isso? Já passaram por isso? Eu também já passei. É impressionante, né? E de fato sempre tem alguém nos olhando. Provérbios vai falar que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os justos e os maus. Então, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Mas o tema do juízo é interessante porque nós temos 3 fases de juízo. Assim como é... Alguém aqui já estudou direito? Alguém formado em direito? Não? Alguém já gosta de lei? Já estudou lei alguma coisa? Não também? O irmão aqui já estudou, pelo menos um. Não? A respeito de direito. Tudo bem, mas tem uma noçãozinha, né? O direito nosso, no Brasil, também é formado assim, ele tem 3 fases. É um juízo de investigação, um juízo de comprovação e um juízo de execução. O juízo de Deus também é assim. Aqui está o meu contato, né? Eu sou missionário da igreja e estou aqui pregando o evangelho, visitando as pessoas e Deus tem dado frutos dessas visitas. Tem sido uma bênção conhecer vocês um pouco mais. E hoje, de maneira especial, eu estou aqui com a minha família, né? Essas situações assim é bem difícil de acontecer, né? Porque a gente vive na correria, filhos, escola e tudo mais. E a minha esposa às vezes não pode estar me acompanhando, minha filha está acompanhando. E esse fim de semana, graças a Deus, eles estão aqui comigo, né? Está aqui minha esposa, né? A Ana, para quem não conhece ainda. Essa é minha esposa. Eu sou o homem que sou pela mulher que ela é. É uma bênção de Deus. Aqui também está minha filha mais velha. Aí tem a minha filha mais nova e o filho mais novo aqui. E o Giovanni está por aí em algum canto. Está ali com o Christian, né? Você vê que o rebanho é grande. O rebanho é grande. Mas louvado seja Deus. Deus tem dado sabedoria. Então, o juiz investigativo, ele é tremendo. Por quê? Porque ele vai mostrar como é que Deus julga o povo. Como é que Deus julga. Eu pergunto para vocês, se Deus falasse para você assim, olha, você está salvo ou está perdido? O que você ia perguntar para Deus? O que você ia perguntar? Se chegasse no dia do juízo e Deus falasse assim, ó, você está perdido. O que você ia falar? Você ia aceitar numa boa? Estou perdidão, está tudo certo. Não, a gente não aceita, por quê? A gente quer saber o porquê. Se eu falar assim, você fez isso, aí ela fala assim, mas você viu fazer? Eu acusei você de alguma coisa? Se eu falar assim, eu acho isso, aí você fala assim, mas por que você acha isso? Então, tem um porquê, né? E Deus, ele respeita nossos porquês. Algumas pessoas acham que Deus não aceita o porquê, não aceita a dúvida, o questionamento. Deus não é assim. Deus, ele quer que você questione ele, que você pergunte para ele. Mas se você perguntar para ele, você tem que ter a coragem de escutar a resposta dele, né? Às vezes você vai perguntar uma coisa para a pessoa e você acaba levando fora. Já aconteceu com você? Você foi perguntar alguma coisa e a pessoa às vezes não respondeu o que você queria? E é ruim isso, né? Mas Deus, ele vai responder a gente e a gente não vai ficar com sombra de dúvida nenhuma. Antes de abrir o texto bíblico, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Podemos orar? Vamos curvar nossas frontes e falar com Deus. Querido e bom Deus, mais uma vez, ao abrir a Tua palavra, pedimos a Ti que o Senhor venha falar conosco através dela, Pai. Senhor Deus, eu sei que a minha palavra não tem poder, o meu conhecimento não é nada, mas a Sua palavra, ela tem poder, Deus. Pedimos a Ti que o Senhor fale conosco de maneira tremenda, Pai. Que o Senhor nos esclareça acerca do juízo e que possamos compreender, Pai, o que está acontecendo no nosso tempo. Ó Deus, eu peço por cada um que está aqui, por cada família aqui representada, peço também às pessoas que estão acompanhando a gente pela internet, que possa ser uma bênção para nós aqui e para o pessoal que está assistindo pela internet. Fale conosco mais uma vez, te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. A você da internet também, é muito bom estar falando com você através das redes sociais. Sinta-se à vontade, nós vamos aprender um pouquinho da palavra de Deus. Eu peço a vocês que vocês estejam com a Bíblia, nós vamos usar bastante ela. O sermão tem que ser bíblico, então precisa de Bíblia. Se você está sem sua Bíblia ou se você está sem Bíblia, levanta a mão que a gente arruma uma Bíblia para você. Se você está com a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, nós vamos abrir ela no livro de Daniel, no capítulo 7. Daniel, capítulo 7.
Nós vamos ler a partir do versículo 9. Eu não sei se é verdade, mas parece que todo adventista tem uma queda pelo livro de Daniel e Apocalipse. Será que é isso mesmo? Ou sou só eu que sou assim? Eu gosto muito de Daniel e Apocalipse. O que eu mais gosto é a profecia na Bíblia. Estudar os livros de profecia é fantástico, é maravilhoso. Se você não fez ainda um curso do Apocalipse, fala comigo que a gente faz um curso do Apocalipse. Se você não estudou Apocalipse ainda profundamente, fale com a gente que você vai estudar Apocalipse profundamente. E deixa eu perguntar para vocês, enquanto vocês vão abrindo aí, tem alguém aqui que não é membro da igreja aqui? Que vem de outra igreja? Tem? Se tiver, levanta a mão para mim conhecer você. Tem alguém? Todos são daqui do Guaraciaba? Não tem ninguém aqui que não está visitando, que está aqui conosco pela primeira vez, ou já veio outras vezes? Todos são daqui do Guaraciaba? Ok. Então estou falando para a família minha, que já me tornei parte da família aqui. Já sou parte da família. Vamos lá. Daniel, capítulo 7, verso 9, diz o texto bíblico o seguinte: Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. E o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram-se os livros. A visão que Daniel tem aí é uma visão de juízo. É uma visão de juízo. No tempo de Daniel, quando se ia se julgar alguém, lia-se o registro daquela pessoa, da onde que ela era, de quem era filho, de quem era pai, a família dele, lia-se tudo. E aí tinha as acusações, que também eram escritas. Então as pessoas iam, faziam as acusações e eles iam escrevendo as acusações. Aí tem o advogado de acusação e o advogado de defesa. É similar ao nosso juízo de hoje. O advogado de acusação é Satanás. A palavra Satanás significa advogado de acusação no hebraico. É isso que significa a palavra Satanás. Nós está falando, Satanás, foi Satanás. Você fala assim, foi advogado de acusação. Por quê? Porque ele nos acusa de dia e de noite, como diz Apocalipse 12. Então aqui é uma cena de juízo. E aí, quem é ansias? Primeira coisa que eu pergunto para o texto bíblico. Toda vez que você for estudar a Bíblia, você estuda a Bíblia perguntando para a Bíblia o que ela está falando. Essa é a maneira de interpretar corretamente. Então você vê aqui, continuei olhando e foram postos uns tronos. Aí você pergunta, que tronos são esses? Um ancião de dias, quem é esse ancião de dias? E assim você vai perguntando para o texto e deixa a Bíblia responder. O ancião de dias é Deus. Por quê? Porque Deus é o único que tem a capacidade de julgar. Uma criatura criada não pode julgar as pessoas. Então o juízo tem que ser por Deus. E esse mesmo ancião de dias, quando você vai no capítulo 2, fala que ele reinava pelos séculos dos séculos. Então só pode ser o próprio Deus. O ancião de dias vai se assentar. Ele se assentou no tribunal. Ou seja, tem uma mesa na frente dele com os livros, ele se assenta e começa a se abrir os livros. Um detalhe importante do texto é o seguinte, a Bíblia está trazendo aqui livros no plural, então o texto diz que não é só um livro, são vários livros. A Bíblia cita pelo menos 3. O juízo investigativo, ele é o primeiro juízo a participar. Quando começa o juízo investigativo? Quando que começou? O juízo investigativo, de acordo com Daniel, no capítulo 9, o 8:14 e o 9:25, vai dizer que o juízo começou em 1844. Em 1844. Como que a gente entende isso? Através das profecias das 2.300 tardes de manhãs, que está lá em Daniel 8:14 e Daniel 9:25, para poder entender. Quando você vai analisar as profecias das 2.300 tardes e manhãs, ali você vai ver em Daniel 9, dá um pulinho lá comigo em Daniel 9, vai um pouquinho lá na frente, para a gente ver no texto bíblico. Primeiro a gente lê Daniel 8:14 e depois Daniel 9:25. Como o tema não é 2.300 tardes e manhãs, mas precisa disso para a gente poder entender, eu vou dar uma pincelada por cima, nós não vamos entrar profundamente nesse tema. Mas Daniel 8, no versículo 14, vai dizer o seguinte: Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Então está falando que 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 dias, e o santuário seria purificado.
Isso foi falado na época de Daniel. E aí começamos a investigar a Bíblia para poder entender. Primeiro, a Bíblia em profecia, um dia equivale a um ano. Então, se é 2.300 dias, é 2.300 anos. Então, nós temos um período de 2.300 anos. E para a gente chegar ao final desse período de 2.300 anos e entender a purificação do santuário, nós temos que ter um ponto de partida. E o ponto de partida fica ali em Daniel, no capítulo 9, o versículo 25. Daniel, capítulo 9, Daniel vai ter a visão das 70 semanas, vai ser explicado para ele a respeito das 70 semanas. E essas 70 semanas também é um outro tema, mas essas 70 semanas fica dentro da profecia. E o ponto de partida está aí no Daniel 9, 25, vai falar o seguinte: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. E as praças e circunvalações serão reedificadas, mas em tempos angustiosos. Aí ele está falando ali a respeito da reconstrução do templo, que começou ali no período de Esdras e depois de Neemias. Esdras ele recupera, ele faz o templo, e Neemias vai lá e faz o muro. Mas o ponto de partida está aqui, desde a ordem que receberam para edificar a cidade. Quando foi essa ordem? Foi o decreto de Artaxerxes I, que fica lá no ano de 457 a.C. Então, se a gente contar 457 a.C. até o final de 2.300 dias, 2.300 anos, você vai chegar a 1844. Se você colocar na calculadora, você vai ver que é isso. Por quê? Se você jogar na calculadora direto, vai dar 1845. Só que aí você desconta o ano zero, porque o ano zero não existe, então você vai chegar a 1844. Então, quando que o santuário seria purificado? Em 1844. O que aconteceu? Guilherme Miller foi levantado por Deus para levar essa mensagem ao mundo. O mundo já não pregava mais sobre a volta de Jesus, só pregava sobre ordem, mandamento, só pregava sobre juízo, mas não pregava sobre a volta de Jesus. E aí Guilherme Miller é levantado por Deus para levar essa mensagem. Relutou muito tempo, mas começou a pregar essa mensagem. Ele começou a estudar a Bíblia, verso por verso, e quando ele chegou nesse versículo aqui, ele parou e não conseguiu ir adiante. Por quê? Porque ele queria entender o que era esse santuário. Esse santuário seria a terra? Que santuário seria este? E ele chegou à conclusão que o santuário seria a terra. Ele entendeu que o santuário seria a terra, porque aqui tinha um tabernáculo na terra, e aqui será o santuário de Deus, e ele entendeu dessa maneira. Guilherme Miller, ele acertou a data, mas errou o evento. E aí acontece o grande desapontamento. E alguns falam que a igreja adventista pregou o desapontamento, mas nessa época não existia a igreja adventista do sétimo dia. Existiam os adventistas, porque esperavam o advento. E Deus usou disso para trazer uma verdade que estava jogada por terra, que era a volta de Jesus e o juízo de Deus, da forma correta na Bíblia. Daí então Guilherme Miller ele vai pregando sobre isso, só que ele prega que Jesus voltaria em 1844. Só que Jesus não voltou em 1844. Por que ele não voltou em 1844? Porque esse santuário não era a terra, era o santuário celestial. Agora eu gostaria que você fosse comigo, viajando um pouquinho na Bíblia, lá em Hebreus, no capítulo 9, verso 24. Hebreus, capítulo 9, verso 24. Conseguiram encontrar? Lemos assim, na minha versão está assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Então aqui está falando que Cristo ele não entrou no santuário feito por mãos humanas. Ele entrou no santuário aonde? No céu. Se você for um pouquinho mais para frente, aliás, um pouquinho mais para trás, no capítulo 7, o verso 25 de Hebreus, você vai ver uma outra verdade a respeito do santuário. Aí aqui vai falar o seguinte:
Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo para sempre para interceder por eles. Aqui está a verdade do santuário. O que Jesus está fazendo no céu? Depois que Jesus morreu, ele ressuscitou, passou alguns dias aqui na terra, cerca de 40 dias. Daí então Jesus ele pega e é assunto ao céu, ele sobe ao céu, está ali em Atos 1. Quando ele sobe ao céu, 2 anjos se põem dos lados dos discípulos e falam assim: por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que subiu, ele vai voltar? Daí está a promessa da volta de Jesus. Da mesma maneira que vocês viram ele subindo, ele vai voltar nas nuvens do céu. Quando Jesus voltar, ele vai cumprir um outro juízo. Ele vai vir como juiz, não vai vir mais como advogado. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele é nosso intercessor, ele é nosso advogado de defesa. Então temos um advogado de acusação, que é Satanás, e temos um advogado de defesa, que é Cristo. Então toda vez que você comete pecado, o diabo te acusa diante do céu. E toda vez que você pede perdão, Jesus te defende no céu. Então é assim o processo. Quando você peca, você pecou. Se você pecou, você merece a morte. Se você merece a morte, você tem que morrer. Mas aí se você pede para Cristo pagar o preço do seu pecado, que a dívida ele já pagou. É como se fosse um cheque pré-datado. Lembram disso? Hoje em dia quase não se fala mais disso, né? Hoje em dia é cartão de crédito, agora nem mais cartão de crédito, é Pix. Mas antigamente se usava muito cheque. O cheque pré-datado, você dava um cheque para a pessoa, e aí a pessoa recebia o cheque, e em tal data você pagava aquele valor daquele cheque. É um cartão de crédito da moda antiga. Então Cristo, na cruz do Calvário, ele pagou o preço do seu pecado. Quantos pecados? Todos. E se eu pequei 1000 vezes, irmão? 1000 vezes Cristo pode te perdoar. E se eu pequei 2000? 2000. E se eu pecar mais que 2000? Você pode pecar quantas vezes você quiser. Se você se arrepender, Cristo vai te perdoar. Porém, entretanto, todavia, dá uma olhadinha em Hebreus, no capítulo 10, versículo 26. Vai dizer assim: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Então não é porque Cristo me perdoa que eu vou viver pecando. Então Deus vai analisar seu coração. Se você errou sem querer, porque Paulo fala isso, tem vezes que você quer fazer uma coisa e você faz outra. Tem vezes que você quer se acertar e você erra. Tem vezes que você quer falar de Jesus e você não fala. Tem vezes que você quer agir certo com a pessoa e você age errado. E é normal, porque nós somos pecadores. Mas isso não atrapalha a nossa salvação, porque ninguém vai morrer perdido por conta de ter pecado. As pessoas morrem perdidas porque não se arrependeram. E o juízo investigativo fala exatamente disso. Então aqui vocês deu para entender aonde nós chegamos, né? O juízo investigativo começa depois de 1844. Então de 1844 para cá começou o juízo investigativo. Agora, como é que começou o juízo e por quem começa o juízo? Dá uma olhadinha lá, aproveita que você está em Hebreus, vai um pouquinho mais para frente, em 1 Pedro, no capítulo 4, verso 17. Primeira Pedro, no capítulo 4, o versículo 17. Olha o que diz aí. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então o que Pedro está falando? Já é hora de se começar o juízo pela casa de Deus. Ele fala assim, e se o juízo começa por nós, o que as pessoas que não creem no Evangelho de Deus, o que elas esperam, né? Então nós temos pela Bíblia que o juízo investigativo, ele começa pela casa de Deus, começa por mim e por você. Então, a primeira pessoa que morreu em Cristo começa a ser julgada. A primeira pessoa que aceitou o Evangelho começa a ser julgada. Então, podemos entender que o juízo começa por Adão, o primeiro a ser salvo, e depois ele vai percorrendo.
toda pessoa que já morreu em Cristo. Então começa pelos mortos. Primeiro foi Adão. Só que Adão começou a ser julgado em 1844. Então, em 1844, quando Adão começa a ser julgado, dali para cá começou a julgar todos os mortos. Então foi um por um. É claro que viveu milhares, milhões de pessoas. Só que não sabemos aonde está o juízo. Por quê? Porque pode estar nos mortos ainda, como pode vir para nós que estamos vivos. Porque depois que acabar de julgar o último morto, aí Jesus vai começar a julgar o quê? Os vivos que estão na terra. E quando acabar o último vivo da terra, ele encerra o juízo. E acabou o juízo. Como é que funciona o juízo investigativo? O juízo investigativo, ele é baseado naquilo que a gente faz. Então, tudo aquilo que a gente faz é registrado, é anotado, é marcado. Eu gostaria que você fosse um pouquinho mais para frente agora, em Apocalipse 20, verso 12. Apocalipse 20, verso 12. Diz assim Apocalipse 20, verso 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. E então abriram-se os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as obras, conforme os que se achava escrito nos livros. Então olha o que João está vendo aqui. Ele vê uma cena de juízo. É a mesma cena que Daniel vê. Só que ele coloca um detalhe. Ele fala que os livros foram abertos e ainda outro livro foi aberto, o livro da vida. E as pessoas foram julgadas segundo o que estava escrito nos livros. Então, os livros da Bíblia, que a Bíblia relata que tem no céu, são os livros que vão ser a base para o nosso julgamento. Como eu disse, a Bíblia fala de pelo menos 3. E um a gente já identificou, que é o livro da vida. O livro da vida se repete em várias passagens. Está aqui em Apocalipse. Está em Apocalipse 21 também, está lá em Lucas 10, 20, que fala que quando Jesus, os apóstolos retornam da missão, que ele mandou de 2 em 2, os apóstolos vêm cheios de alegria e falam, Senhor, nós estamos muito contentes. Aí Jesus fala, por que vocês estão felizes? Fala assim, não, porque nós fomos lá, e em seu nome nós expulsamos demônio, em seu nome nós fizemos maravilhas, operamos milagres, até os demônios se submetem a nós. Que coisa fantástica, Jesus, que poder! Aí Jesus joga um balde de água fria neles. Aí fala assim, olha só, vocês não devem estar felizes por isso não. Por isso não. Vocês têm que estar felizes porque os nomes de vocês estão escritos no livro da vida. É por isso que vocês devem estar contentes. Então, se você tem o nome no livro da vida, você deve estar como? Contente, feliz. A pessoa que tem o nome no livro da vida, ela tem que estar feliz. Por quê? Porque o livro da vida vai dar a garantia de você de salvação. A garantia que você tem de salvação é o quê? É o livro da vida. Se o seu nome não estiver lá, não está salvo. Se o nome estiver lá, está salvo. Então você precisa estar com o nome no livro da vida. Aí aqui está falando que é os livros. Então o livro da vida ele se repete em várias partes. Filipenses 4:3, Paulo vai falar que os cooperadores deles estavam com o nome no livro da vida. Quando você vai a Daniel 12:1, vai falar que no dia da grande tribulação, como nunca houve, Jesus vai se levantar e vai salvar todo aquele que está escrito no livro da vida. Então o livro da vida está espalhado por toda a Bíblia. Mas não é só esse livro. Então vamos lá. O livro da vida está o nome de toda pessoa que é salva, que está salva e que vai ser salva. Agora olha só, existe um outro livro. Que livro é esse? O livro do memorial. Aonde está a base bíblica para o livro do memorial? O livro do memorial nós temos pelo menos 2 versos que são mais fortes, que falam mais diretamente. O primeiro verso está lá em Malaquias 3,16. E eu gostaria que você fosse lá em Malaquias 3,16 para você ver na sua Bíblia. Você que está em casa também, acompanhe na sua Bíblia. Você não pode ficar com a minha palavra, você tem que ver na Bíblia o que estamos ensinando, para que você seja convencido pela palavra de Deus e não pela palavra do homem. Malaquias 3,16. O último livro do Antigo Testamento.
Aqui o texto vai estar dizendo, o contexto é a diferença entre o justo e o perverso, e Deus vai fazer uma diferença muito grande, Ele vai falar para o povo que tem diferença para Deus, que não são todos iguais, que Deus faz diferença entre os que temem a Ele e os que não temem. E no versículo 16 ele vai falar assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então a Bíblia está falando que tem um memorial. Então, o que tem no livro do memorial? No livro do memorial vai ter todo o registro de coisas boas que você fez. Tudo que a Bíblia aprova está escrito no livro do memorial. E aqui é interessante, porque o texto diz e deixa bem claro que o livro do memorial é para os que temem a Deus. Ou seja, só vai ter registro no memorial aqueles que temem a Deus. Os que não temem a Deus não terão registros. Depois a gente vai ver o porquê. Olha só, no livro do memorial eu coloquei algumas coisas que tem no livro do memorial. Vai ter toda a tentação resistida. Sabe aquela vez que você resistiu à tentação? Foi escrito, está marcado lá, está anotado. Não passou em branco, Deus viu. Está lá também todo o mal vencido. Toda vez que você sentiu vontade de fazer o mal, de retribuir o mal com o mal, e você não retribuiu, Deus anotou, Deus marcou. Você acha que ninguém viu? Deus viu. Deus viu todas as coisas. Olha só, está toda a palavra de compaixão. Toda vez que você teve compaixão de alguma pessoa, está escrito no livro do memorial. Não só isso, mas todo ato de sacrifício. Toda vez que você abriu mão da sua vontade para fazer alguma coisa para o próximo ou para Deus, ali está registrado. Não só, e isso é importante também. Vou abrir um parênteses aqui. Tem pessoas que falam assim: eu dizimo na igreja, eu oferto na igreja e ninguém me reconhece. Eu canto na igreja e ninguém me reconhece. Eu sou ancião da igreja e ninguém dá valor para mim. Eu fico na recepção, ninguém dá valor para mim. Todo mundo vê fulano, mas não vê eu. Não se preocupe. Está tudo anotado. Deus marcou tudo. O memorial está escrito no céu. Não precisa ficar preocupado. A recompensa vem de Deus. Mas não só isso, também todo sofrimento suportado. E isso é legal. Porque às vezes a gente sofre e fala assim: caramba, eu sofro. E vejo pessoas sofrendo. Todo sofrimento que você suporta, a Bíblia, o livro é registrado lá no céu como se fosse uma boa ação. Então as pessoas falam assim: por que existe sofrimento? O sofrimento existe, mas está tudo anotado. Não está passando batido. Até mesmo quando você está sofrendo, Deus está do seu lado. Talvez você não perceba, mas Ele está lá. Não só isso também, mas toda lágrima derramada. Sabe aquela vez que você chorou e ninguém viu? Não, alguém viu, Deus viu. O seu anjo viu e foi anotado, foi marcado, foi registrado. Todo sorriso. Sabe quando você sorri? É como se os anjos tirassem uma foto de você sorrindo e guardassem lá no registro celestial. Por isso que a gente tem que sorrir bastante, né? Para aumentar o registro celestial. Toda lágrima derramada, todo sorriso, todo aperto de mão. Sabe quando você cumprimenta alguém na igreja e fala feliz sábado, com alegria? Aquilo é registrado. Olha que coisa bacana. Toda vez que você trata bem alguém é registrado. Todo abraço. Às vezes a pessoa está passando por um problema, ela só quer um abraço. Já tive oportunidades que eu não falei nada, eu abracei a pessoa, ela começou a chorar. Começou a chorar. Por quê? Porque ela precisava de um abraço. Às vezes você está emprestando os seus braços para Deus, porque Deus não vai poder abraçar aquela pessoa, porque se Deus vier em glória, Ele consome a pessoa. Então Deus usa você para abraçar aquela pessoa. Então quando a pessoa está triste, vai lá, posso te dar um abraço? Abraça aquela pessoa apertado, chora com ela. Às vezes as pessoas precisam disso. Às vezes a pessoa não precisa de acusação, a pessoa sabe que está no pecado e sabe que está errada, mas a pessoa precisa de uma característica de Deus, um sinal de que Deus está com ela, e às vezes um abraço, um aperto de mão, uma palavra de ânimo vai ajudar aquela pessoa. Então isso é o livro do memorial, mas a Bíblia também fala de outro livro. Que outro livro a Bíblia fala? Esse livro, nós chamamos ele de livro da morte. Livro da morte. E agora vamos lá. Tem um verso ali que eu vou ler e tem outros versos. O primeiro verso que eu quero que você leia está em Eclesiastes, no capítulo 12, o verso 14. Eclesiastes 12, 14. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus há de trazer juízo
a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas ou quer sejam más. Então aqui a Bíblia está falando que Deus vai trazer juízo a todas as obras. Todas as obras. Então no juízo, como a gente já viu, tem as obras boas, o livro do memorial, e tem as obras más, ou seja, aquilo que você fez de errado, que a Bíblia não aprova, que ninguém mais viu, foi anotado. Foi anotado. Com terrível precisão foi anotado cada detalhe. Então, quando você vai cometer um pecado, Deus ele analisa o seu coração, analisa por que você está cometendo, e ele vai como se fazendo uma filmagem daquilo lá. A Bíblia fala livros, mas na época de João não tinha tablet, não tinha câmera, não tinha tecnologia que a gente tem. Na época de Daniel, muito menos. Então, o que eu entendo? Que está registrado de alguma maneira, não necessariamente livros, mas como a Bíblia fala livros, nós trazemos no contexto de livros. Mas, na verdade, é um registro mais sofisticado. Porque se nós, seres humanos mortais, pecadores, temos a tecnologia que temos, imagina Deus. Imagina Deus, o que Ele não tem no céu, reservado para nós. Então, está registrado de alguma maneira. Então, esse registro está anotado tudinho. É como se Deus pegasse o seu cérebro e fizesse um backup do seu cérebro e guardasse esse backup. E no dia do juízo, ele pega esse backup e mostra para você o que você fez. Até mesmo porque Paulo fala que nós vamos ser julgados pela lei da nossa consciência. Então, a consciência é o fato de pensar, a faculdade de pensar. Então, tudo que você faz, sua mente capta e registra. Talvez Deus use isso, mas não temos base bíblica para falar isso, é só uma especulação. Mas, de fato, é que todas as obras boas e más serão registradas nos livros no céu, ou nessa forma de registro. O que tem no livro do pecado, ou no livro da morte? Tem ali, toda a palavra frívola. Jesus falou isso. Quando você vai para Mateus, no capítulo 36, do verso 37, Jesus fala assim, que nós vamos dar conta de toda a palavra que falamos. Então, o juízo é baseado nas nossas ações e nos nossos pensamentos. Então, no livro do pecado, ou no livro da morte, vai estar toda a palavra frívola, todo o ato egoísta, todo o dever não cumprido, todo o pecado secreto, toda a má palavra, toda a ira, as más tentações do coração, tudo que é de ruim que você faz e pratica, isso é registrado. E aí é que está o perigo, porque se está registrado, você vai ver daqui um pouquinho o mal que isso pode causar. Vamos ler Jeremias no capítulo 2, verso 22, que é o texto que está ali, que também vai falar de juízo. Olha só o que diz aí a palavra de Deus. Pelo que ainda te laves com salitre e amontoes potassa, continua a sua mácula e a tua iniquidade perante mim, diz o Senhor. O que Deus está falando? Que nossas boas obras não anulam nossos pecados. O salitre ali e a potassa seria como o cloro e a cândida nossa hoje. Então Deus está falando assim, por mais que você tome um banho no cloro, você não vai limpar os seus pecados. Olha que interessante, né? Daí então, Deus fala assim, porque as tuas iniquidades estão perante mim. Então, as suas iniquidades ficam perante Deus. Por que fica perante Deus? Porque Deus, Ele sabe a lixeira? Quantos aqui mexem com o computador, já mexeram com o computador? Levanta a mão. A maioria deve ter mexido com o computador, né? No computador tem um íconezinho da lixeira. Quando você deleta alguma coisa, ele vai para a lixeira, e quando você apaga as coisas da lixeira, aí some de vez. Quando você pede perdão a Deus, é como se ele apertasse delete, o seu pecado vai para a lixeira. Vai para a lixeira. Só que até o dia do juízo, até o dia do juízo investigativo, até o seu nome passar perante Deus, o seu pecado fica na lixeira. Por quê? Porque esse pecado, se ele não for confessado, se ele não for largado, deixado, ele continua perante Deus. Por quê?
Será que eu estou falando demais? Se eu estiver falando muito, vocês falem que eu paro de falar. Bom, os pecados ficam lá até que você se arrependa desse pecado. Se você não se arrependeu, o pedir perdão não apaga pecado. O que apaga pecado é arrependimento. Então, quando você vai ver ali Jeremias falando que os nossos pecados ficam diante de Deus, é porque até você pedir perdão pelo seu pecado e se arrepender de coração, o pecado fica lá, não sai, fica marcado. Então é uma coisa terrível, mas vamos lá, esse não é o fim da história, é só a metade. Vamos para o final e entender o processo que tem no céu. Nós vimos agora a base do juízo. Nós vimos que o juízo começou em 1844, começou por Adão, vai vindo até nós, os últimos dos vivos. Começou pelo primeiro que morreu em Cristo e vai terminar com o último dos vivos. E aí então, depois que começou o juízo, quando o seu nome passa por diante de Deus, aí Deus vai olhar os livros, os registros celestiais, e vai ver o livro da morte, o do memorial e o da vida. Agora vamos entender o processo. Vamos lá em Êxodo 32, o verso 33. Livro de Êxodo 32, o verso 33. Diz assim, agora pois, aliás, 33 diz assim, então disse-me o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Que livro é esse? O livro da vida. Então o que Moisés está fazendo aqui? Ele desce do Monte Sinai, o povo que saiu do Egito, o povo de Israel que saiu do Egito estava adorando um bezerro de ouro, e Deus fala assim, Moisés, eu vou consumir esse povo. Esse povo não adianta, são duros de coração. Não vai adiantar. Eles vão se perder, esse povo aí não quer saber de seguir eu não. Olha o que ele está fazendo. Aí Deus mostra para Moisés, e Moisés vê, Moisés fica irado. Ele desce, e quando ele vai descendo do Monte Sinai, ele olha ali e vê que aquilo de fato não foi só uma visão, era verdade, ele taca as tábuas dos 10 mandamentos no chão e quebra. E fala assim, esse povo não merece mesmo, e tudo mais. Só que aí Moisés vai descendo, e ele vai lembrando do Êxodo. Ele vai lembrando do povo saindo de Faraó perseguindo o povo. Ele vai lembrando das pragas. Ele vai lembrando do Mar Vermelho. Ele lembra de tudo aquilo e fala assim, não posso abandonar esse povo. Aí ele faz um pedido ousado a Deus. Ele fala assim, Senhor, se for para esse povo se perder, eu quero se perder junto com ele. Se o Senhor vai riscar o nome deles do livro da vida, risca o meu também. Aí Deus fala assim, Moisés, por mais que você me peça, eu não posso. Porque tem uma norma que eu estabeleci. Eu só risco do livro da vida aquele que pratica o pecado. E você não praticou o pecado, não posso riscar o seu nome. Mas eu vou riscar o nome deles, porque eles pecaram contra mim, praticaram o pecado. Continuam adorando ídolos. Daí então, Deus falando isso, eu entendo uma coisa, que o livro da vida vai estar o nome de toda pessoa que está salva, mas o nome da pessoa pode estar lá hoje e não estar amanhã. O meu nome pode estar lá hoje e não estar amanhã. E o meu nome pode não estar hoje e estar lá amanhã também. Então é muito relativo isso. Por que é relativo? Porque a Bíblia não apoia que foi você uma vez salvo, você é salvo para sempre. Isso não existe na Bíblia. Respeito aos calvinistas, aos presbiterianos que estão assistindo, mas isso não é bíblico. Por quê? Porque Jesus falou, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E esse é só um dos muitos versos que tem. Então a Bíblia nos aponta que nós temos que se manter salvo. Porque a salvação ela é em 3 tempos. Ela aconteceu no passado, acontece no presente e acontece no futuro. Ela aconteceu no passado na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou o preço do seu pecado, te livrou da condenação do pecado. Hoje nós passamos por um processo de santificação. Então nós estamos sendo libertos do poder do pecado. E na volta de Jesus nós vamos ser libertos da presença do pecado. Então a salvação ela é em 3 tempos. Só vamos estar salvos definitivamente na volta de Jesus, ou quando deitamos a sepultura, ou quando nosso registro passa no livro do céu. Até então, não estamos salvos completamente. Temos a salvação, mas podemos perdê-la. É como um presente que você ganha. Se você não cuidar, ele estraga e você perde. É assim a salvação. Então,
O nome pode estar lá hoje e não está. Aí a pergunta que eu faço para toda pessoa que eu olho é: essa pessoa está com o nome no livro da vida? Sim ou não? Eu estou com o nome no livro da vida? Sim ou não? Toda noite eu me pergunto para Deus: Senhor, meu nome está no livro da vida? Eu pratiquei pecado? Eu fiz algum pecado? Se eu fiz, Senhor, desperta a minha memória. Desperta a minha mente para que eu possa ver se eu pequei, para que eu possa me arrepender e pedir perdão. Porque, queridos, a obra da salvação, você não coloca um dedo nela. É tudo Deus. Se você pedir para Deus assim: Senhor, eu quero ser salvo, Ele coloca em você o arrependimento, Ele coloca em você a mudança de hábito, Ele coloca em você a força para vencer o pecado. Você continua sendo pecador até a volta de Jesus. Mas eu, quando vinha para a igreja, eu cometia pecados que hoje eu não cometo. Por quê? Porque eu atingi uma maturidade espiritual na qual eu venço aquele pecado. Por quê? Porque eu me alimento da Bíblia, eu me alimento da oração, eu me alimento do testemunho. Então, se você fizer essas três coisas, você se mantém salvo. Qual que é o segredo para se manter salvo? Você estudar a Bíblia todos os dias, profundamente. Você orar a Deus todos os dias, mas não é uma reza, é uma oração, é você conversar com Deus. E você também testemunhar de Jesus. Se você fizer essas três coisas, é quase que impossível você se perder. Porque foi essa a receita que Deus deixou para a gente se manter salvo. Então, o livro da vida é a base de todo juízo, mas meu nome pode estar lá e pode não estar. Quando é que eu escrevo meu nome no livro da vida? Quando você se batiza. Por quê? Porque a igreja liga na terra e aí Deus liga no céu. Porque quando você não é batizado na igreja, você é para Deus como uma criatura, não como filho. Caramba, irmão, é isso mesmo? É isso mesmo. Você que está ouvindo na internet, é isso mesmo, está na Bíblia. Dá uma olhadinha lá em João, no capítulo 1. Olha lá, João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 12 e o 13. Olha o que diz a palavra de Deus. Veio para o que eram os seus, e os seus não receberam, versículo 11. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui a Bíblia é bem clara, não tem dúvidas, não tem sombra de dúvidas. A Bíblia fala que os que creem em Jesus foi recebido o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você é feito filho de Deus, você não é filho de Deus até você se batizar. Por quê? Porque aqui fala que os que nasceram, não nasceram do sangue, ou seja, não nasceram de uma natureza humana, não foram de uma gestação de uma mulher, não nasceram da vontade da carne, né, do sangue e da vontade da carne, nem da vontade do homem, ou seja, a pessoa não pode se batizar porque outra está falando para ela se batizar, ela tem que se batizar porque ela quer se batizar, e também, mas sim da vontade de Deus. Então aqui é o quê? É o batismo, porque João, aqui em João mesmo fala, no capítulo 3, Jesus falando com Nicodemos, ele fala assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Aí Nicodemos fala assim: nascer aonde? Vou entrar na barriga da minha mãe? Ele fala assim: não, Nicodemos, você é tão sábio e está falando besteira, você tem que nascer de novo, descer do alto. A palavra lá, nascer do Espírito, nascer do alto. Então você tem que nascer de Deus, é o batismo. Você se batiza, você nasce de novo para Deus, é um novo nascimento. Então, se você ainda não é batizado na igreja, seu nome não está no livro da vida, você não é considerado para Deus como filho, mas sim como criatura, Ele te ama da mesma maneira, mas você não faz parte da família de Deus, e você não está com o nome no livro da vida, você não pode estar salvo. Entendeu o perigo? É por isso que Marcos 16 diz: aquele que crer e for batizado, este será, e o que não crer será condenado. Então a Bíblia ela anda em harmonia. Então, esse é o processo do livro da vida. Então, se você não está com o nome no livro da vida, você precisa colocar ele lá imediatamente. Por quê? Porque hoje em dia, para morrer, basta o quê? O que precisa para morrer? Está vivo. Precisa para morrer, está vivo. Você está vivo, você já tem a impossibilidade de morrer. Não que eu deseje a morte de ninguém. E Deus também não deseja a morte nem do ímpio, a Bíblia fala em Ezequiel. Mas é uma realidade que vivemos. Quantos e quantos jovens nessa pandemia não perderam a vida? Jovens, crianças, quantas e quantas? Ou seja, a nossa vida não passa de um sopro, como diz a Bíblia. Nós somos como uma relva, como diz o salmista. Nós estamos aqui hoje e amanhã não existimos. A nossa vida voa, como fala Davi. Ontem mesmo os mais velhos aqui estavam brincando. Não é, não? É, não é? Passou rápido, não passou? Vocês que são mais antigos aí, né? Mais experientes. Passou ou não passou rápido? Passou voando. Então a vida passa rápido.
Então, o livro da vida é isso. Agora tem um outro texto que eu quero ler com vocês. Vamos lá em Ezequiel. Ezequiel no capítulo 18, o versículo 24. Ezequiel 18, versículo 24. Vamos ler o 23 também para contextualizar. O verso que eu acabei de falar está aqui. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor. Não desejo eu antes que ele, mas desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Deus está falando o seguinte, que ele não se agrada na morte do perverso. Não se agrada na morte do perverso. Pode ser a pior pessoa do mundo, Deus não se agrada na morte dele. Isso é um refrigério, porque às vezes você nasceu numa família estruturada, às vezes você não fez coisa errada, às vezes você levou uma vida certa, mas tem pessoas que levaram a vida errada. Eu estive com o Toninho ali na casa dele, ali num bazar beneficente da ASA, no Varal Solidário, e chegou um rapaz lá que teve um passado terrível, que fez coisas erradas, e que achava que para ele não tinha mais solução. E ao falar do evangelho para ele, aquela pessoa desmoronou em choro ali. Ele chorou, ele se arrependeu, e ele falou para mim depois, um pouquinho mais tarde, ele falou assim, irmão, muito obrigado por ter falado essas coisas para mim. Eu nunca senti uma paz como eu estou sentindo, eu fico até arrepiado só de lembrar. Eu nunca senti uma paz como eu estou sentindo. Talvez vocês não fez nada de errado, mas tem pessoas que fizeram coisa de errado. Não sei se a pessoa que vai estar assistindo esse vídeo, que vai ficar na internet, talvez, fez coisas erradas, mas Deus te ama. Ele não abandonou você, Ele luta por você, e Ele não quer que você morra, Ele quer que você viva. E isso é magnífico. Mas o versículo 24 também fala uma verdade muito importante, ele fala assim, mas desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? Aí Deus vai falar para mim e para você. E você que é justo, se você se afastar dos caminhos de Deus e fazer a mesma coisa que o perverso faz, acaso você viverá? Será que se você começar a fazer tudo que é errado, sair da igreja, se afastar dos caminhos de Deus, você acha que vai ter vida lá fora? Não existe vida lá fora. Olha só o que diz aqui, de todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória na sua transgressão com o que transgrediu, e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Forte, né? Que versículo forte. Aqui está dizendo para mim e para você, que o livro do memorial pode ter umas 200, 300 páginas. Você pode ter feito muitas coisas para Deus, mas se você não se arrepender dos seus pecados, essas memórias serão apagadas. Não vai se achar memória para você. Ou seja, não vai ter valido de nada. Não vai ter adiantado nada. Não vai ter adiantado você evangelizar. Não vai ter adiantado você cantar na igreja, você fazer coisas para Deus, você ter dado dízimo, você ter dado oferta. Nada disso vai valer. Por que que não vai valer? Porque você não se arrependeu dos seus pecados. Você é considerado como o homem mais perverso da terra. É o que o texto está dizendo. Às vezes a gente olha para os perversos, as pessoas que praticam mal, e fala assim, tá vendo? Merecia a morte. Quantos e quantos não vibraram com a morte de Lázaro? Quantos e quantos não vibraram com a morte de Lázaro? Muitos. Muitos. Ele colheu a consequência daquilo que ele plantou? Sim. Ele plantou, ele colheu. Mas Deus não se agradou na morte dele. Não se agradou. E nós como cristãos, não deveríamos se agradar. Ele recebeu alguma consequência? Recebeu. Mas nós não deveríamos se agradar e se fazer festa com a morte dele. Porque é uma criatura que Deus perdeu. Foi uma pessoa que Deus permitiu que nascesse, que Deus criou, que foi perdido para Satanás. Infelizmente. E muitas pessoas não vêm para Jesus porque nós temos preconceitos. Então aqui o texto está dizendo que a sua memória não vai ser lembrada, ou seja, o livro do memorial não vai estar diante de você, se você tiver pecados a confessar. Agora vamos para outro texto. Isaías 43, 25.
Isaías, no capítulo 43, o verso 25. Olha o que diz aí. Eu mesmo, aqui é Deus falando, né? Está falando das misericórdias de Deus. Aí Deus diz, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de quem? De mim. Por amor de mim. E dos teus pecados não me lembro. Olha só o que Deus está falando. Que pelo amor dele, porque o nosso amor para Deus é um amor egoísta. É ou não é? É ou não é? É um amor egoísta. Por quê? Nós amamos a Deus porque, primeiro, queremos estar salvos, não queremos morrer. Esse é o principal motivo que as pessoas vêm para Deus, que elas não querem morrer. Essa vida e a segunda morte. Segundo motivo que as pessoas dizem que amam a Deus, porque Deus proporciona bênçãos para ela. Então é um amor egoísta. É por isso que Paulo fala que não tem um justo sequer. Não há quem busque a Deus. Porque quando a gente busca a Deus, se você for analisar bem profundamente, é porque você precisa de alguma coisa. É porque você precisa de alguma coisa. Então aqui o texto está dizendo que Deus apaga as nossas transgressões. Amém por isso? Amém. Deus apaga as suas transgressões. Deus perdoa os seus pecados. Ou seja, se Deus apaga as transgressões, Ele apaga o registro do livro do pecado, do livro da morte. Então, se você pecou, aquele pecado que está registrado lá, ele pode ser o quê? Deletado, pode ser apagado. Ele pode deixar de existir. E isso é maravilhoso. Porque se não fosse isso, coitadinho de nós. Que seria eu se não pudesse meus pecados ser apagados? Eu merecia queimar no inferno umas 50 vezes. É ou não é verdade? Quem já pecou mais de 100 vezes aqui, levanta a mão. Nossa, vocês estão pecando muito, viu? Eu pequei mais de 200. Todo mundo peca todos os dias. Mas olha o versículo 26, o que diz. Desperta-me a memória, entraremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que eu possa justificar-te. Olha o que Deus fala assim, olha, deixa eu despertar minha memória. No dia do juízo vai ser assim, você vai estar passando diante do céu, diante do juízo, Deus vai analisar. Deixa eu ver minha memória. Olha o que Deus fala, deixa-me ver minha memória. Então, aonde está registrado os registros celestiais? Na memória de Deus. Na memória de Deus. Então, Deus está falando assim, deixa eu puxar aqui na minha memória o que você fez. Deixa eu ver aquele dia lá que você estava sozinho. Fala assim, desperta a minha memória, entraremos juntos em juízo. Por que ele fala que entraremos juntos em juízo? Vocês sabem por quê? Vai lá em 1 João, no capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Primeira João, capítulo 1, versículo 9. E depois o 2, versículo 1. Diz assim o versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados, ou seja, Ele vai apagar os seus pecados e vai te purificar de toda injustiça, ou seja, Ele vai te tornar o quê? Justo. Mas Ele diz no versículo 10, se dissermos que não temos cometido pecados, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. E o versículo 1 do capítulo 2, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Aí vai falar que Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda dos pecados do mundo inteiro. Então o que Deus está falando aqui em João? Está dizendo o seguinte, por que nós vamos entrar em juízo juntos, que nem diz lá em Isaías? Porque Jesus é um advogado de defesa, como eu disse no começo. Então ele entra na sala do tribunal junto com você. Então quando o seu nome está sendo apresentado diante de Deus, Jesus vai se apresentar como seu advogado. Então Deus Pai vai fazer o julgamento investigativo. Porque o juiz investigativo compete a Deus Pai. Mas não só a Deus Pai, a Deus Filho e Deus Espírito. Mas a pessoa ali que vai estar julgando vai ser os três. E aí Deus vai levantar o caso. Deus Pai levanta o caso, fala assim, olha, vamos analisar a vida do Diego. Misericórdia, Deus. Deixa para depois. Vamos analisar a vida do Diego.
até tremi agora quando eu falei. O Diego, ele nasceu tal dia e está vivo até agora. Vamos analisar. Dia 1 da vida do Diego. Cometeu pecado? Cometeu. Egoísta, queria mamar e não precisava. Glutão. Aí Jesus vai falar assim, não, pai, esse pecado não pode computar ele não pensava direito ainda, não tinha raciocínio. Então vamos para onde ele tinha raciocínio. Quando foi que o Diego começou a discernir as coisas? Deus, foi com 7 anos de idade. O Diego já pensava o que era certo ou errado e tinha capacidade de discernir. E assim com toda criança, por volta dos 7 a 9 anos de idade, a criança já discerne o que é certo ou errado. É onde forma o caráter da criança. É por isso que batizamos crianças com 7 anos de idade para cima. 7 anos é casos especiais, depende do pai e da mãe. Tem que acompanhar ali e saber. Mas a partir dessa idade já pode se batizar a criança, porque ela já pensa o que é certo e o que é errado. Aí ele analisou. 7 anos e um dia. Que pecado o Diego cometeu? Misericórdia, Deus, não lembro. Aí Deus vai falar, vai dia por dia. Cada dia ele vai analisando. Aí ele vai ver se você se batizou. O Diego batizou quando? O Diego batizou 16 de setembro de 2014. Ele se arrependeu de coração? Sim, se arrependeu, está aqui. Vamos ver o sentimento dele, o que ele estava pensando. Se arrependeu. E agora? O que vamos fazer com o pecado dele? Se ele arrependeu, batismo é para remissão de pecados, então toda a ficha dele até o batismo está perdoada. Acabou. Graças a Deus. Então, desde o dia do meu batismo para trás, não tem registro nenhum no livro do pecado. Só as boas obras. Graças a Deus. Então, quando você se batiza, você apaga todos os seus pecados. Todos. Não sobra um. Não importa o que você fez, não sobra um. Então, o batismo não é tão ruim assim, né? E batismo também não é só mergulhar na água, não é só banho, não é piscina. Mas não só isso. Conforme eu fui pecando, depois do batismo, Deus pegou e falou assim, Diego, e aí? Você pecou? Pequei. Senhor, me arrependi, pedi perdão, está perdoado. E a vez que eu pedi perdão e não me arrependi, não está perdoado, continua lá. Eu tenho orado todos os dias, Senhor, me desperta a memória de pecados que eu não me arrependi. Por quê? Porque está se aproximando a volta de Jesus. Está prestes a fechar a porta da graça. E pode ser que qualquer dia desses meu nome passe em juízo. Pode ser que qualquer dia desses o seu nome passe em juízo. Nós não sabemos o dia. Então assim vai. Nós temos um advogado de defesa. Agora, a parte mais legal disso tudo, é a parte que eu mais gosto do juiz investigativo. Vai lá em Levítico, no capítulo 16, versículo 22. Levítico 16, versículo 22. Levítico 16 vai falar sobre o dia da expiação. E Jesus, no santuário celestial, nós vimos em Hebreus, ele está fazendo o quê? Expiação pelos nossos pecados. Em Levítico 16, vai falar o seguinte, eu vou resumir aqui, depois nós vamos ler só o versículo que eu falei aqui, senão vai ficar muito longo e a gente vai sair daqui 3 horas da tarde, não vai ser mais às 2. Então vamos lá. O que acontecia? Todos os dias, de manhã e à tarde, as pessoas iam até o santuário terrestre, que Moisés, inspirado por Deus ali, ele teve iluminação, viu como é que era e fez com que os homens repetissem igualzinho era lá. Então todos os dias eles iam até o santuário, de manhã e à tarde, e ofereciam sacrifícios pelo seu pecado, porque cada sacrifício desse apontava para o sacrifício supremo, que é Jesus, que morreria na cruz. Então era o evangelho deles naquela época. Então todos os dias eles iam lá e perdoavam e pediam perdão pelos pecados. Só que esses pecados eram perdoados em partes, assim como eu falei para vocês, eram jogados na lixeira, mas não tinha sido excluído. Então esses pecados ficavam aonde? No santuário celestial e no santuário da terra. Porque o santuário celestial era um símbolo do santuário, o santuário da terra era um símbolo do santuário celestial, era a figura de lá. Então, no dia da expiação, na festa de Yom Kippur, o que acontecia? O sumo sacerdote entrava no santo do santo, no lugar santíssimo. O santuário celestial tinha 3 compartimentos. O pátio, onde todo mundo podia entrar, tinha o santo, onde os sacerdotes entravam, e também o sumo sacerdote, e o Santíssimo, aonde só o sumo sacerdote entrava. Eu não vou entrar mais em detalhes porque o estudo não é esse, mas a gente podemos estudar isso em uma outra data, ou você pode pesquisar aí
em biblia.com e você vai ver que lá tem o estudo do santuário. Ou analisar na Rede Novo Tempo, ou qualquer outro estudo da Igreja Adventista, você vai entender sobre o santuário. Aí então você vai vendo que ele entrou no Santíssimo, no terceiro compartimento, onde só o sumo sacerdote podia entrar. E aí quando ele oferecia os pecados, o sangue daquele animal, ele era aspergido, ele era espirrado na cortina que separava o santo do santíssimo. Então, o que separava o compartimento santo do compartimento santíssimo? As duas salas, uma grande cortina. Então, eles pegavam o sacrifício ali, sacrificavam, ofereciam incenso, pegavam o sangue e aspergia naquela cortina. Por quê? Porque transferia o pecado do pecador para o santuário. Hoje, quando a gente confessa pecado, o nosso pecado é transferido para onde? Para o santuário celestial. Daí, então, precisa de uma purificação do santuário. Então, uma vez a cada ano, existia essa festa do Yom Kippur. Então, quando tinha a festa do Yom Kippur, eles iam lá e tiravam aquela cortina, e lavavam aquela cortina, simbolizando nós que somos lavados no sangue do Cordeiro. Quando se lavava aquela cortina, daí então, era pego ali dois animais. E um desses animais era o bode emissário. E o outro representava Jesus. O outro bode. Olha o versículo 20. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, aquela cerimônia que ele pega a cortina e lava a cortina, Arão porá as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si as iniquidades deles, e a terra para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Depois, Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia usado, quando entrará no santuário, e ali as deixará. Então, o que está mostrando aqui? Está mostrando que desses dois animais, um simbolizava Satanás. Por que simbolizava Satanás? Porque assim como acontecia com aquele bode, Satanás também vai ser enviado para o deserto. Que deserto é esse? Os 1000 anos aqui na terra que ele vai ficar preso. Então, depois que Jesus volta, Jesus vai enviar Satanás para o deserto. Como? Deixando ele preso aqui na terra, sem poder sair da terra, por 1000 anos. E nesses 1000 anos, nós vamos para o céu. Amém? Amém. Nós vamos para o céu. Depois dos 1000 anos, volta e Satanás é solto. E aí a cidade santa volta, aí volta a gente, volta a cidade santa, depois a gente entra na cidade santa, os ímpios vão tentar atacar a cidade santa, eles atacam a cidade santa e Jesus destrói ele. E essa é a forma resumida, é muito mais profundo que isso. Mas de maneira resumida é isso. Mas o interessante aqui é que assim como os pecados no dia da expiação era transferido para o bode emissário, os nossos pecados hoje, que nós pedimos perdão, é transferido para quem? Para Satanás. Ou seja, Satanás vai pagar o preço do nosso pecado. Isso é bom ou ruim? É maravilhoso. É maravilhoso. Por que é maravilhoso? Porque eu sei que aqueles pecados que eu cometi, eu vou transferir para Satanás. É a forma de eu atacar ele, é a forma de eu bater nele, é a forma de eu falar assim, agora você vai queimar, miserável. E essa é uma das motivações que eu vou nas casas das pessoas fazer convite para as pessoas voltar para Jesus. Por quê? Porque eu sei que os pecados dela vão ser transferidos para Satanás. E no dia do juízo, cada um vai queimar segundo a proporção dos seus pecados. Por quê? Porque o nosso pecado é como uma folha de papel dentro de uma fogueira. Quando você se aproxima da fogueira, o que acontece com o papel? Ele começa a queimar. A glória de Deus é como a fogueira, e o papel é como o nosso corpo pecaminoso. Então, se eu estou com um corpo pecaminoso e Jesus vem em sua glória, eu morro. Por isso que Jesus vai ser transformado, vai transformar a gente. Porque se ele não transformar a gente aqui, nós morremos com a glória dele. É por isso que os ímpios vão morrer quando Jesus voltar, porque a glória dele vai consumir os ímpios. É por isso que Daniel fala que diante de Deus saiu um fogo abrasador, uma coluna de fogo. É por conta disso. Então esse é o processo que acontece no santuário celestial. Só que aí tem um detalhe, e agora vem a parte mais importante, que é a finalização do sermão, e é a parte mais impactante. O que acontecia quando o sumo sacerdote entrava no Santíssimo? Primeiro colocavam nele uma correntinha com sininho, uma corda, e nos pés dele tinham, na veste do sacerdote tinham sininhos embaixo. Para quê? Para que aquelas pessoas soubessem que o sacerdote ainda está vivo. Se aqueles sininhos parassem de fazer barulho, o que aconteceu com ele?
ele morreu. E por que o sacerdote morria, o sumo sacerdote morria? Porque se tivesse alguém na congregação que não confessasse o pecado, aquele sumo sacerdote, ele morria queimado lá dentro, ele era fulminado pela glória de Deus. Porque ele pegava os pecados dele, simbolicamente, mas acontecia isso na forma espiritual, ele pegava os pecados, transferia para ele, e dele ele transferia para o bode emissário. Então, se nesse período que ele pega os pecados dele e transporta para ele, se a congregação não tivesse em jejum, em consagração, clamando por arrependimento, aquele sumo sacerdote era consumido. Trazendo isso para o juiz investigativo hoje, o que acontece? Hoje é o dia da gente estar em contrição, em arrependimento, porque Jesus está no santuário celestial fazendo expiação pelos nossos pecados. Só que Jesus, ele não vai morrer pelos nossos pecados. A morte vem para nós. E esse é o problema. O problema é o seguinte: se eu tiver pecados não confessados no livro da morte, eu posso ter o mais belo registro no livro do memorial. Aquele pecado vai me condenar à morte eterna. É por isso que vai ter a angústia de Jacó. O que é a angústia de Jacó? É nós, depois do decreto dominical, depois que fechasse a porta da graça, nós não vamos saber se nós estamos salvos ou perdidos. E a nossa angústia vai ser essa: será que eu tive algum pecado que eu não confessei? É por isso que vamos ficar angustiados. E só por isso. Nós vamos sofrer com as pessoas? Vamos, mas a angústia vai vir porque eu não sei se eu estou salvo. Eu não sei se minha esposa vai estar salva, eu não sei se minha filha vai estar salva. Essa é a angústia de Jacó. Mas nós temos hoje o livre acesso à graça. Por quê? Porque nosso nome não passou ainda, mas não sabemos como vai passar. Então, esse sermão me mostra duas coisas. Quais são as duas coisas? A primeira coisa: se eu já sou batizado, e agora eu falo para quem já é batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você que já se batizou, quantos aqui já se batizaram? Levanta a mão. Bastante gente, acho que quase todo mundo. Tem alguém que ainda não se batizou? Levanta a mão. Nossa, tem bastante gente que não se batizou ainda. Vocês estão correndo um sério risco, viu? Então eu vou dar dois recados. O primeiro recado para os que já são batizados. E o segundo recado para os que não são batizados ainda. Presta atenção. Agora eu vou falar para quem já é batizado. Você, a qualquer momento, pode passar pelo juízo investigativo no céu. A qualquer momento. Por quê? Porque a volta de Jesus está muito próxima. Quando você vai analisar o cenário profético, você vê que falta muito pouca coisa para Jesus voltar. O último sinal é o quê? A pregação do Evangelho. Só que antes, tínhamos que mandar missionários até a janela 1040, que eram os lugares que a gente não podia levar o Evangelho, para que aquelas pessoas pudessem ser evangelizadas. Mas hoje, através da internet, pessoas de lá estão sendo convertidas. Ou seja, esse problema já não é mais problema. O Evangelho está avançando muito rápido. Então, falta muito pouco para Jesus voltar. Quantos creem que Jesus vai voltar? Levanta a mão. Eu também creio. Agora, se eu creio que Jesus vai voltar, o que tenho feito eu da minha vida? Se vocês não sabiam do juízo investigativo, agora vocês sabem. Então, você tem que pensar o seguinte: será que eu tenho pecado a ser confessado? Será que eu tenho pecado a ser confessado? É a pergunta que eu me faço todos os dias. Senhor, desperta a minha memória para que eu possa lembrar de pecados não confessados. Por quê? Porque eu não quero chegar na angústia de Jacó e ficar sofrendo. Eu quero chegar lá com o mínimo de dúvida possível. E vocês também precisam disso. Então, o recado para vocês é: analisem a vida de vocês, vocês que já são batizados, para que os seus nomes não sejam arrancados do livro da vida, arriscados do livro da vida, e para que vocês não tenham pecados a confessar. Porque tanto a falta do livro da vida, a falta do seu nome no livro da vida, como o pecado sem confessar, eles vão tirar a sua salvação. Seu nome pode estar lá no livro da vida, você pecando e pedindo perdão, pecando e pedindo perdão, pecando e pedindo perdão. Mas se no dia que seu nome for passar lá, tiver coisas a ser perdoadas, já era. Risca do livro da vida, apaga o memorial, está condenado. Misericórdia, né? Mas não fiquem tristes, porque Deus falou assim: aquele que confessar será o quê? Perdoado. Então a sua oração deve ser o quê? Senhor, me lembra dos pecados que eu cometi. E se eu não me lembrar, irmão, Deus vai lembrar. Tenho certeza disso, Ele lembra. Ele lembra. Tem hora que eu estou ali, eu oro a Deus, né? E aí na hora eu não lembro nada. Aí eu estou andando de carro ali, fazendo alguma coisa, eu me lembro de alguma coisa que eu fiz. Na hora, Senhor, pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim. E assim vai indo. Agora o segundo recado é para as pessoas que não são batizadas ainda. Vocês estão correndo risco de vida. Por que risco de vida? Porque os seus nomes não estão no livro da vida. Não estão.
E o que eu preciso, irmão, para o meu nome estar no livro da vida? Primeiro, você precisa saber os pontos principais da fé. Quem é Jesus, quem é Deus Pai, quem é Deus Filho e do Espírito Santo. Precisam saber sobre os mandamentos, precisam saber sobre as coisas simples, as coisas mais simples. Vocês precisam saber disso. E o que mais vocês precisam saber? Sobre o batismo, o que é o batismo. Ninguém pode batizar sem saber o que é ser batizado. Eu falo isso para criança, para adulto, para qualquer um. A pessoa, mais que seja uma criança, meu filho batizou, mas ele batizou sabendo o que é ser batizado. Ele sabe o que simboliza o batismo. De maneira simples, mas sabe. Ninguém pode ser batizado sem saber o que é batismo. E agora a segunda coisa que você precisa para ser batizado, aceitar o batismo, só isso. Vocês que não foram batizados ainda, vocês só precisam falar assim, eu quero ser batizado. É claro, não pode batizar ninguém fumando, ninguém bebendo, ninguém fazendo coisas erradas. Por quê? Porque o pecado, nós batizamos para a remissão dos pecados. Agora, Paulo falou assim, se eu morri para o pecado, como é que eu vou viver para ele? Então não pode batizar com vício. Mas se você não tem nada que te impeça de ser batizado, você precisa ser batizado. Não é porque eu sou obreiro da associação, é porque o seu nome não está no livro da vida. É porque o seu nome não está no livro da vida. Meu filho tem 8 anos. Ele batizou, agora no último batismo. Meu filho batizou com 7, o outro. Por que eu batizei eles cedo? Porque eles já respondem pelos pecados dele. Então o nome dele precisa estar lá. Porque se Deus o livre e guarde, acontece qualquer coisa com meu filho, e eu não deixei ele ser batizado, ele querendo, o que eu fiz? Atrapalhei a salvação dele. Ele vai morrer no pecado dele, e eu morro porque eu fui negligente com ele. Olha o perigo que corre uma pessoa que impede outra de ser batizado. Eu sempre falo para o pai que não quer ser batizado. Você não quer batizar a criança? Tudo bem, é direito seu, você é o pai. Só que fique sabendo de uma coisa, se seu filho morrer perdido, a responsabilidade é só sua. A minha parte eu fiz. Então, vocês que não são batizados, conversem com os anciões, conversem comigo. Se tiver dúvidas, perguntem. Mas não deixem de ser batizados, pelo amor de Deus. Isso é sério, muito sério. Porque você pode estar perdendo a sua salvação por bobeira. Uma outra coisa que eu vou falar aqui uma coisa que quase todo mundo fala, mas eu não quero me batizar para sair da igreja. Então se batiza, porque você está com o pensamento certo. O que não pode é batizar uma pessoa que quer batizar para sair da igreja. Se a pessoa fala assim, eu não quero me batizar porque eu não quero entrar na igreja e sair, então se batiza. Porque eu não posso deixar uma pessoa batizar, a pessoa batizando fala assim, eu vou batizar e vou sair da igreja. Aí não batiza. Mas se a pessoa não quer sair, ela tem que ser batizada. Uma outra coisa, mas e se eu pecar? Não tem problema, confessa, que nem eu faço, confessa, se arrepende, confessa, pediu perdão, está perdoado, apagou o registro no céu, está tudo certo. O que não pode é você brincar com a sua salvação. O que você não pode é brincar com a sua salvação. O hino final é o hino 168. Esse hino é um apelo. Se eu só cantasse esse hino, não pregasse nada, estava tudo certo, o sermão estava feito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um apelo diferenciado para vocês. Enquanto estiver tocando esse louvor, você que não é batizado, e entendeu que precisa ser batizado, eu vou pedir que enquanto a gente estiver cantando esse hino, que você venha aqui à frente, para a gente fazer uma oração especial por vocês que não são batizados ainda, tá ok? E os demais podem se ficar de pé. Coloca o hino 168 para a gente. Cristo te quer libertar.
em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Tem mais alguém que quer se batizar? Escrever seu nome da Bíblia. Pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso sorriste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas é só Ele o único meio de salvar pela morte da cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Com a alma achada não mortes, nunca ver o semblante de Deus. São salvos remidos por Cristo, unirão deitada nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Louvado e engrandecido seja o nome de Deus. Não tem como não se emocionar, sabe por quê? Porque eu tenho visitado muitos jovens que estão afastados dos caminhos de Deus e não querem voltar. É difícil você ver um jovem dessa idade aqui tomando uma decisão por Jesus. É muito difícil. É difícil você ver uma criança tomando a decisão por Jesus. A gente tem visitado casa, a gente tem visto quão terrível estão as famílias. A gente está vendo o que o mundo está oferecendo para os nossos jovens. E é motivo da gente louvar a Deus ver jovens, crianças se entregando a Jesus. Certa vez Jesus falou: não deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Não impeçais. Nós não devemos impedir os nossos filhos de vir a Jesus. Os filhos da igreja. Esses daqui, são o futuro da igreja. Daqui a pouco, os portas-estandartes, os que estão carregando a bandeira do nosso Deus, eles irão tombar. Eles são o futuro da igreja. Os jovens são o futuro da igreja. E eu fico muito feliz, eu me comovo com isso. Porque é como se fosse meu filho. É como se fosse um irmão meu. Então eu me alegro com isso. O choro não é de tristeza, é de alegria. Porque eu estou vendo pessoas decidindo por Jesus. Vocês tomaram a melhor decisão da vida de vocês, viu? Se vocês não estão preparados, vocês se preparem. Se já estão preparados, vai ter o batismo da primavera. Fiquei sabendo que vai ter uma festa aí, me contaram. Vai ter uma festa aqui, viu, Ellen? Vai ter uma festa com os aventureiros, vai ter uma festa com os desbravadores. Nós estamos tentando ver se a gente traz desbravadores de outras igrejas para poder fazer aquela festa fantástica. É isso que a gente precisa, fazer festa, porque batismo é festa. Irmãos, eu quero agora, diante de Deus, que vocês assumam um compromisso com a igreja e com essas pessoas aqui, com esses jovens. Quantos aqui se predispõem, se comprometem a cuidar desses jovens? Levanta a mão. Olha, tem bastante gente cuidando de vocês, hein? Rapaz, cuidar não é bater no jovem, viu? Eu vou falar uma coisa para vocês. Alguns motivos que afastam as crianças e os jovens da igreja. O que são que afastam? Primeira coisa, censura. Às vezes a gente censura o jovem e não conversa com ele. Você censurar o jovem, você mata o jovem na igreja. Deixa o jovem tocar a obra de Deus.
Vocês que são velhos, fica só com a rédea, segurando. Dá a corda para eles, puxa a rédea e assim vai indo. Outra coisa que afasta os jovens, em vez de acusá-los, orem com eles. Talvez esse jovem aqui vai fazer alguma coisa errada. É normal. Quantas vezes eu já não errei? Mas não discriminem ele, não condenem ele, porque Cristo não o condena. Orem com ele, intercedam por ele, estudem com eles. Essas criancinhas aqui, são pequenos, aprenderam a Bíblia na linguagem deles. Daqui a pouco eles vão crescer. Qual que é o segredo para não sair? Continuar estudando. Refaçam os estudos de uma maneira mais profunda. É isso que mantém o jovem na igreja. Todos que eu conversei, sem exceção, todos os jovens que eu conversei, todos saíram da igreja porque disseram a única coisa: eu não sabia o que eu estava fazendo na igreja. Eu estava lá e não fazia sentido. Por quê? Porque não tinham raiz. Você que é mais velho, cara, eu vou te falar uma coisa: não deixe de estudar a Bíblia. Você é o futuro da igreja, cara. Nós precisamos de você aqui. Por quê? Porque você que vai tocar daqui a pouco. Daqui a pouco já está ancião jovem, daqui a pouco ancião, daqui a pouco cuidando disso, é dando estudo bíblico, é pregando, é cantando. E isso é o quê? É o futuro da igreja. Então, eu fico muito feliz com isso, viu? E mais uma vez agradeço a igreja por ter me recebido tão bem aqui nessa igreja, por ter me acolhido a mim, a minha família, por estar caminhando comigo. E se tiver pessoas para visitar, eu estou aqui para isso, para poder chamar pessoas ao arrependimento, para poder conversar com elas, orar com elas. E se elas não voltarem, amém, continuemos orando. E se elas voltarem, faremos uma festa. Amém? Amém. Podemos orar? Querido e bom Deus, agora nesta manhã, Senhor, eu louvo o Teu nome, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Seu Santo Espírito convenceu esses jovens, essas crianças do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, nós Te agradecemos por tudo, ó Pai. Ó Deus, toma essas pessoas, essas pequenas pessoas, Pai, esse jovem, nas Tuas mãos, Senhor. A Tua palavra nos diz que aquele que vem até Ti, de maneira nenhuma o Senhor o lança fora. Então pedimos a Ti, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor continue cuidando deles, ó Pai. Senhor, ajude nós que somos os irmãos mais velhos na fé deles, para que a gente venha ter discernimento e entender que são crianças e bebês na fé. Sabemos que bebê não pode andar sozinho, tem que estar sob a supervisão de adultos, então pedimos que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria para tratar com eles. Nos ajude, Pai, a trazer mais pessoas para Jesus. Pai querido, se há alguém aqui que ainda não é batizado e ficou com receio de vir aqui na frente, talvez com vergonha ou por outro motivo, o Senhor o sabe, Pai. Que o Senhor venha fazer com que ele tome a decisão pelo batismo e venha conversar conosco. Se tem alguém aqui que não é batizado e ainda não se sentiu tocado pelo Espírito Santo, que o Senhor continue trabalhando em favor dele, porque a Tua palavra diz que não é por força nem por violência, mas pelo poder do Seu Espírito. E eu oro por essa congregação, essa família que eu tenho aqui, Pai. Que o Senhor continue abençoando eles até o dia da Sua volta. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Nos dê um restante sábado abençoado e uma semana abençoada também. Amém. Muito obrigado, Deus. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Parabéns pela decisão de vocês. Toca aqui, ó. Parabéns, Ellen. Essa aqui é o seu nome? Como é que é? Assim, do jeito que você quiser. Isso, assim. Assim. Aprendeu? Amigo, não saia sem Cristo, não saia daqui sem Jesus, pois quero de mesmo salvá-lo, por isso morreu.